Olha só, falar um pouquinho sobre a tentativa do São Paulo no último dia, né, da janela de fazer contratações. O Marcos Leonardo, como todo mundo sabe, está muito difícil. O São Paulo ainda luta para tentar a contratação desse jogador até as 23 horas e 59 minutos, né, do dia de hoje, quando termina oficialmente a janela, né, a janela de transferência aqui no futebol brasileiro, né. Ah, Segundo uma fonte ligada ao São Paulo, há apenas alguns detalhes, né? Poucos detalhes para resolver essa questão. A solução deverá acontecer até as 23 horas, mais ou menos 23 horas e 30, 23 horas e 45 minutos do dia de hoje, tá? Em teoria, né, o São Paulo poderia sim conseguir o Rigoni. Em teoria, o São Paulo poderia não conseguir o Marcos Leonardo, né? O São Paulo já teria acertado, inclusive, bases salariais com este jogador que chegaria por empréstimo. Agora, gente, entendam, é um jogador que chegaria por empréstimo, tá? Ou seja, o São Paulo não está adquirindo definitivamente este jogador. Portanto, precisa muito contar com a disposição do clube onde o atleta joga de emprestá-lo. Né? Essa história de que o jogador está fazendo de tudo para jogar no São Paulo pode ser verdadeira, tá? Eu só não aceito muito essa história de que ele quer reduzir salário para jogar no São Paulo porque o São Paulo é o time dele do coração. Pode até ser, mas isso é para torcedor, não é para o meu caso, que eu sou um analista, né? Eu não posso, por exemplo, aceitar isso, porque eu conheço muito bem jogador de futebol no Brasil, né? Tá? Vamos imaginar, portanto, que de fato ele quer jogar no São Paulo, até acho que quer, não por a questão de ser time do coração. Não, a questão não é essa. O São Paulo pode ser o time do coração. A questão é essa: o jogador não reduz salário por ser o time dele do coração. Agora, ele pode perfeitamente sim, e está sugerindo uma redução de salário por outras questões, né? O curioso nesse caso é que o Marcos Leonardo é um atleta que está entregando bons resultados na equipe do Hilal, né? Lá da Arábia Saudita. Em teoria, a situação se complica muito para o São Paulo em relação à contratação desse jogador, o Marcos Leonardo, também porque outros times também, neste momento, estariam tentando a contratação do atleta, tá? Então, fica muito difícil, né? Vamos esperar, né? Que se der certo, ok. Mas não dá para contar com essa contratação. Ela parece muito improvável neste momento. Muito improvável. O que é mais provável é a contratação do Rigoni. E o Rigoni chegaria, portanto, para atuar pelo lado do campo, lado esquerdo ou lado direito, como a gente sabe, né? Ele é um jogador que, para atuar pela ponta, ele atua sobretudo com o pé trocado, né? Como a gente sabe, né? O Rigoni. Agora, é um jogador, né, que já esteve melhor na carreira, né? É bom a gente pontuar isso. O Rigoni já esteve bem melhor na carreira. Aquele momento em que ele passou pelo São Paulo era uma outra história, né? Jogava bem mais do que está jogando neste momento, tá? O Rigoni, ele não vem apresentando bons resultados nas últimas 3 temporadas, gente. Não faz gols, por exemplo, quase não joga, né? Às vezes é problema de lesão, às vezes é problema de opção do técnico, né? Não está jogando, não está entregando. O Rigoni hoje é um perfil de atleta, né, que tem um certo nome até, né? É um atleta que tem habilidade técnica indiscutível, né? Tem aquele sorriso lá, né, que encanta todo mundo, né? Aquele sorriso lá que encanta a mulherada, né, que encanta e tal. Mas futebol mesmo, gente, a bolinha dele tá bem murchinha, né? Então veja, no último dia da janela de transferência, o São Paulo tenta a contratação de um jogador que é muito complicado, né, de se contratado, que é o Marcos Leonardo, né? Que está entregando resultado. Este é o fato, né? Está entregando resultado. Parece até conversa para boi dormir isso daí, né? Mas o fato é que, segundo uma fonte que eu tenho no São Paulo, de fato o clube tentou, né, acertou tudo, as bases com o jogador, e é também aquela questão, né? E com o clube, né? Não adianta nada também acertar todas as bases com o jogador e, assim, desejar que o jogador force a barra com o clube. O cara tem contrato, o cara ganha uma fortuna, tem contrato, tem obrigação de cumprir contrato com o clube que o contratou, né? Aí tal. É engraçado que a gente incentiva isso aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente incentiva que o jogador fique descontente com o clube, faça tudo. Só que quando acontece com o clube daqui no Brasil, a gente não gosta, né? Então, vamos lá. Poxa, devia ser um pouco mais eficientes aí, né? A janela com tanto tempo e tal. Mesmo o Marcos Leonardo, a tratativa deveria acontecer antes, né? Não nos últimos dias, não deixar tudo para o último dia, para as últimas horas, enfim. E aí, nas últimas horas, buscar o Rigoni é um negócio estranho, porque o Rigoni, ele deixou uma boa imagem no São Paulo. E aí, assim, o fato é que essa imagem, ela está na mente, né, e até nos corações de alguns torcedores e torcedoras do São Paulo.
Mas os torcedores e torcedoras do São Paulo não estiveram, na verdade, com raras exceções, acompanhando o Rigoni quando ele esteve fora do São Paulo. E eu digo para vocês, porque eu trabalho com isso, né? Não está bem. Não está conseguindo. Assim, juntando as últimas 3 temporadas, o Rigoni vai ter o quê? Uns 3, 4 gols. Nas últimas 3 temporadas, 3, 4 gols. E olha lá, né? Enfim, um aproveitamento muito baixo. Um jogador que caiu muito, inclusive, os valores pela sua contratação. Então, realmente, eu não entendo, sabe? Não chega para resolver, chega para ser mais um. E São Paulo tem que parar de contratar jogador apenas para compor elenco, né? Enfim, então... inclusive, o Rigoni preferencialmente joga naquele setor esquerdo, tá? Que é o setor, por excelência, a gente parar e pensar, é o setor onde tem ali um dos melhores jogadores do São Paulo no momento, né? Então, enfim, o que vai fazer o São Paulo? Vai buscar esse jogador para ser titular, vai buscar esse jogador para compor elenco, né? Aí quando ele chegar, por ele ter alguma habilidade técnica, o que vai fazer o técnico do São Paulo, o Hernan Crespo, né? Vai experimentar, vai dar muita chance para o Rigoni, até porque o Rigoni tem aí um perfil alto, teve um bom momento no São Paulo, o Crespo conhece muito bem ele e tal. É por aí mesmo, né? É por aí. Naquele setor temos o Ferreirinha, por exemplo, né? O Ferreirinha é um jogador que, na minha opinião, precisa ser mais testado, precisa jogar mais, né? Então, o fato é que os testes que o Crespo pode gerar com a chegada do Rigoni, se não derem certo, pode atrapalhar, inclusive, muito a equipe no seu crescimento e pode também abalar a confiança de alguns jogadores que atuam no setor. É uma contratação estranha, é uma contratação que eu não entendo, é uma contratação que só pode agradar mesmo aos torcedores que têm uma boa imagem do que foi o Rigoni na sua passagem pelo São Paulo. Agora, pelo que ele está jogando, realmente não tem o menor sentido, gente. Com todo respeito, né? Mas se o Mirassol desejasse contratar o Rigoni, eu diria para você, mesmo que fosse um nome estrangeiro, lá em Mirassol, aquela coisa toda, para o jeito como o Mirassol joga, não serve. Não serviria. Eu não indicaria. Que dirá indicar para o São Paulo? Nada a ver. Se contratar o for, contudo, vamos dar toda a força aqui, vamos ficar torcendo para que dê certo, para que o jogador chegue muito bem, se adapte ao São Paulo e o São Paulo também se adapte ao jogador, para que a torcida tricolor tenha o que merece, né? Alívio e felicidade. Ou felicidade, né? No mínimo, felicidade vestida de alívio. É isso, gente. É isso.